Boa noite a todos. Vamos abrir em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. É isso? Posso ler de novo? Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa para ver se com o que acabar, para ver se tem com o que acabar? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, e todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Bom, o contexto desse texto, explicitamente, Jesus estava provando os seus seguidores. Porque no versículo 25, acompanha comigo, diz: grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se para essa turma toda, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãs, irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser seu discípulo. Aí então no 28 vem o texto que nós lemos. Vou ler mais uma vez. Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa para ver se tem com que acabar? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, explicitamente, o objetivo desta parábola, se é que podemos chamar de parábola, ou de ilustração que Jesus dá do versículo 28 ao 30, que nós lemos inicialmente, tem como objetivo provar os seus seguidores. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção porque implicitamente, ou seja, esses princípios estão aqui no texto. Implicitamente, ou seja, de uma forma não declarada, nós temos alguns princípios que mostram como Jesus, como Cristo pensa sobre as coisas. Então, do versículo 28 ao versículo 30, está claro para nós que Jesus pensa em algumas coisas que para nós é princípio. Então, vou repetir, explicitamente, para que ninguém me entenda mal, o texto é Jesus colocando à prova os seus seguidores ou provocando quem gostaria ou intencionaria a buscá-lo. Ele estava provando. Mas implicitamente do versículo 28 ao versículo 30, eu estou repetindo, Jesus deixa alguns princípios que mostram o como é que ele pensa, o como Deus pensa. E esses princípios são esses. Como Jesus pensa? Em primeiro lugar, segundo o que nós lemos, Jesus pensa que para se começar uma obra é preciso querer. É óbvio. É uma questão óbvia. Ou seja, por trás de uma obra sempre tem um mentor, sempre tem um desejo, sempre tem alguém que gostaria de começar, alguém que intencionou a começar, alguém que se propôs a começar, isso é óbvio. Mas Jesus também diz que nenhuma obra deve ser iniciada sem um planejamento preciso que garanta a sua conclusão. Em segundo lugar, Jesus deixa claro que nenhuma obra deve ser iniciada sem um planejamento preciso que garanta a sua conclusão. E em terceiro lugar, nada é mais desonroso do que começar uma obra e não acabá-la. O que o texto nos mostra é que Deus pensa assim. Deus pensa que para se começar uma obra, alguém quis começá-la.
Deus pensa que para se começar uma obra, nós temos que planejar antes de iniciar essa obra. E minuciosamente planejar. E que esse planejamento seja tão preciso que garanta a conclusão. Ou seja, precisamos sentar e avaliar os gastos e se nós temos condições de concluir. E em terceiro lugar, Jesus deixa claro que ele pensa que não há nada mais desonroso do que começar uma obra e não terminá-la. Bom, Jesus pensa assim. E isso é muito importante que os irmãos entendam. Jesus pensa assim. Agora, Paulo vai nos falar e vai nos afirmar que ele começa uma obra em nós. Lembre-se, Jesus pensa assim. E agora Paulo vai dizer, nós somos a obra de Deus. Deus começou uma obra em nós. Nós somos esta obra. E desse texto, então, nós vamos tirar princípios do como Deus lida conosco e a obra que Ele começou em nós. A partir do que Deus pensa nessa pequena parábola sobre uma construção de uma torre, que antes de começá-la, eu devo sentar, planejar muito bem, para ver se tenho condição de concluir essa obra, porque se não concluir essa obra, isso é desonroso. Esses são os conceitos que dirigem a obra que Deus começou em nós. Que Deus começou em nós, que se chama salvação. Então vamos avaliar cada um desses princípios, porque a partir desses princípios nós entendemos como Deus opera em nós. Essa obra dele se realiza em nós. Amém? Então, em primeiro lugar, para começar uma obra é preciso querer. E quem foi que quis? Olha o que o texto diz, o nosso texto, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre? No nosso caso, quem quis edificar? Quem quis começar essa obra? Fomos nós? Fomos nós que decidimos a dar início, a dar um start nessa obra? Não. Eu vou usar os textos de sempre, porque não tem como provar, como entendermos como Deus opera em nós, se não entendermos que partiu de Deus começar isso em nós, partiu de Deus nos salvar, partiu de Deus dar continuidade e garantir a conclusão dessa obra. Mas nós temos lá, João, capítulo 15, 16 diz, não fostes vós. Quem começou essa obra? Deus. Foi você? Não. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que vades e produzeis frutos. Quem é que começou essa obra? Partiu da onde? Partiu da onde? Agora Efésios é mais escandaloso. Paulo aproveitou mesmo que Jesus já tinha dito, falou, agora que ele falou, eu falo atrás e ele que assuma. Ele é mais escandaloso porque diz, porque Deus, Efésios 1, 4, 5 diz, porque Deus, quem que nos escolheu? Deus! Então quem decidiu começar essa obra? Primeiro princípio que nós temos que entender, que quem deu início a essa obra foi Deus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, o que ele fez? Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua. Só responde uma coisa, aonde está você aí? Olha para esse texto e encontra você aí. Não, nós só encontramos que Deus escolheu, que Deus predestinou, que Deus nos chamou, e conforme qual vontade? Que no texto original diz beneplácito, é da sua boa vontade, partiu de Deus.
Primeira coisa que nós precisamos entender foi isso. É isso. Não fui eu que escolhi o Senhor. O Senhor me escolheu. E Ele me chamou antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou nele em amor. Conforme qual vontade? Qual vontade? A sua? A minha? Não, conforme a vontade dEle. O que eu faço com esses versículos, gente? Como é que a gente rasga isso? Me perguntaram de que escola você é. Eu falei, de escola nenhuma, da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Essa é a escola, a Bíblia. E a Bíblia diz isso. A Bíblia afirma isso. Então, em primeiro lugar, nós concluímos que um princípio desta obra que tem que ficar clara para todos nós nessa noite. Partiu dele, pois qual de vós querendo edificar uma torre? Quando nós pensamos em obra, nós precisamos pensar no que Jesus pensa, não no que nós pensamos. E quem deu início a essa obra, quem pensou essa obra, quem articulou essa obra, quem planejou essa obra, foi Deus, não fomos nós. Então posso dizer, e é uma alegria para o meu coração dizer, porque é uma alegria a meu respeito, que se você está em Cristo, é porque Ele foi atrás de você. É porque você não estava nem um pouco pensando, mas partiu de mim. Pode ficar tranquilo que não. Partiu dele. O início veio por meio dele. A continuidade é dele. E a conclusão será dele. Amém? Fica claro isso. Em segundo lugar, segundo o nosso texto, como Jesus pensa? Nenhuma obra deve ser iniciada sem um planejamento preciso que garanta conclusão. Veja o nosso texto que diz Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, o que nós fazemos quando devemos construir alguma coisa? Nós devemos o quê? Sentar primeiro e calcular a despesa. Deus pensa assim. Ele não poderia dar um conselho para nós, ele não poderia emitir um conselho se isso não partisse da sua essência, de quem ele é, do que ele pensa. Então, quando Jesus fala sobre a construção de uma torre, e ele exatamente mostra como é que as coisas devem acontecer, ele está dizendo, é assim que eu penso. E como ele pensa? Ele pensa que nenhuma obra deve ser iniciada sem um planejamento preciso que garanta a conclusão. E para isso Deus se assentou. Eu sei que é um pouco arriscado, mas a maioria dos teólogos diz que houve uma conferência eterna. Uma reunião eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sentaram. E eles planejaram como é que seriam as coisas na vida de cada um de nós, como é que as coisas aconteceriam. Eles pensaram em tudo antes. Houve um consenso entre o Pai, o Filho e o Espírito de como essas coisas deveriam acontecer. Ele não se arriscaria, meus amados, a começar algo na nossa vida sem calcular as despesas. E é isso que o texto diz. Eles se assentam e calculam as despesas. E eles entendiam que as despesas eram altas. Para o pai, o que diz o tão conhecido texto de João 3,6. Para o pai custava dar o seu filho. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês sabem como é que ele deu? Deu para morrer. Quantos pais nós temos aqui? Deixa alguém tocar no seu filho para você ver o que acontece. Mulher, então, vira uma onça. Irmãos, não toca no filho de alguém, e principalmente na frente da mãe. Ai. Ele pode até não ter razão, mas você arrumou uma encrenca para não falar do cão. Qual foi o custo para Deus
É lógico que nós estamos sendo muito superficiais aqui, mas de uma forma, assim, superficial mesmo, o custo foi Deus ter que entregar o seu filho. Foi Deus ter que entregar o seu filho para que o mundo não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna através do seu sacrifício. Mas esse custo também foi para o filho. Eles se assentaram e disseram: nós vamos ter um custo caro aqui. O custo é alto. O custo é a minha entrega como pai. E como filho, o custo foi alto também, porque ele deixa a morada eterna para viver nesse mundo oprimido. A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele foi tentado por meio de todos os pecados, e na boca dele não se viu dolo. Que ele sofreu toda essa opressão que para nós é comum, mas para ele, sendo santo, ele vem e sofre. A Bíblia diz que ele morre na cruz, e morrer na cruz é o justo pelo injusto. Consegue observar o investimento? Foi colocado tudo na mesa. O justo morre pelo injusto. A desonra da injustiça cairia sobre ele. A condenação da injustiça de todos nós estaria sobre ele, é o que nós vamos celebrar hoje. Mas não só isso, a condenação de todos nós, a sentença de todos nós, estaria sobre ele naquela cruz. O justo seria condenado no lugar do injusto. O custo seria esse. Isso precisaria acontecer para que Deus pudesse resgatar um povo para si, sendo ainda justo. O castigo, a ira divina do pecado veio sobre ele. Olha o custo. A culpa do pecado veio sobre ele, como eu acabei de dizer. A condenação do pecado veio sobre ele. Ali ele sentiu a rejeição e a separação do abandono do pai por causa do pecado. O que é incompreensível para nós, né? Que Deus pudesse virar as costas para o seu filho por um tempo, por causa do pecado de todos nós. Você consegue imaginar o cálculo, as despesas que essa obra custou? Que somos nós? Isaías diz que ele viria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria, porque foi penoso. Ele sentiu o abandono. A Bíblia diz que até a natureza o rejeitou. Até a natureza o rejeitou naquele momento por causa do pecado que estava sobre ele. Até a sua criação se voltou contra ele. E ele sabia que esse era o custo naquela conferência eterna, quando foram acertar as contas para começar uma obra na nossa vida. Eles se alinharam e disseram: olha, é isso que vai começar a acontecer. O pai vai perder isso, o filho vai perder isso. Os queridos seus vão te abandonar na hora H, na hora da cruz, os seus discípulos vão te abandonar, você vai precisar sofrer isso. Todos que estiverem ao seu redor, aqueles que você salvou a partir de um milagre, deu pão para comer, vão te rejeitar ali, filho. Está no custo da obra. Você vai sentir o ódio dos judeus. A Bíblia diz: veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam, não o reconheceram. Esse era o custo da obra. Os líderes eclesiásticos da época, que deveriam prestar serviço a Deus e ao Filho de Deus, o odiaram. Os meus líderes, a Bíblia diz, me odiaram. Quanto a Jesus? Houve o menosprezo dos soldados romanos, e ele precisou sentir o abandono no seu mais alto nível, em todos os aspectos, de todas as maneiras. Esse foi o custo da obra. E qual é o custo da obra do Espírito Santo? Continua sendo o de administrar a nossa salvação, o de habitar em nós e nos santificar. Por isso ele chama Espírito Santo, porque ele é o Espírito da vossa santidade. Ele habita nos filhos de Deus, nos crentes.
e opera a santificação. Opera a santificação nos santos, nos crentes. E foi acertado lá, Espírito Santo. O seu preço vai ser habitar nos meus filhos, habitar no nosso povo, nos nossos filhos, e santificá-los dia a dia. E não sou eu que digo isso, Deus já dizia isso numa velha aliança que nós estivemos aqui por várias semanas estudando, não foi isso? Olha o que diz Ezequiel: porei o meu espírito dentro de vocês. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. É o preço pago, é as despesas que eles calcularam. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que obedeçam. Haverá uma força, uma mola que impulsiona, propulsora, um novo estímulo na nossa vida gerada pelo Espírito Santo que vai nos conduzir à obediência. Você acha que a obediência é obra sua, né? Você acha que é você que decide obedecer, que eu sou obediente a Deus, e às vezes até canta a seu respeito isso. Mas eu vou pôr o meu espírito, ou seja, qual é o preço do Espírito Santo? Você vai habitar, eu habitarei o Espírito Santo no contrato lá. Essa vai ser a minha despesa nos filhos de Deus, e vou conduzi-los à obediência. As minhas leis, obedeçam às minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Esse é o preço do Espírito Santo. Lógico, estou falando de algo superficial, mas o texto também temos Filipenses 2:3 que diz: pois Deus está sempre, eu trouxe essa tradução, para que vocês entendessem melhor, pois Deus está sempre fazendo o quê? Leia comigo, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas... A outra tradução diz, tanto no querer, quanto no efetuar. Ou seja, quando você pensa em ser obediente a Deus, é o Espírito Santo operando em você. Quando você pensa em ser fiel a Deus, é o Espírito Santo operando em você e te levando à ação. E te levando à ação. Por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, em João 15:5, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, ou dá muito fruto. Porque sem mim, quer dizer, quem que dá fruto? Quem está nele. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Será que nós podemos levantar as nossas mãos e repetir isso? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês conseguem calcular o preço? Não conseguimos. As despesas feitas para que a obra começasse na nossa vida, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito. Você consegue calcular isso? Não dá para calcular. Foi muito alto o preço. Na verdade, foi um preço eterno, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito, para que acontecesse, para que se iniciasse, para que desse continuidade e para que se concluísse uma obra na sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Em terceiro lugar, o princípio que nós vimos aí do nosso texto é que nada é mais desonroso do que começar uma obra e não acabar. Olha o que o texto diz aí, olha, Lucas 14:29, acompanha comigo o texto que nós lemos. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem o quê? A zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não o quê? Deixa eu falar uma coisa para você, é impossível que isso aconteça. A obra que Deus começou na sua vida vai concluir, porque é impossível que o nome de Deus vire escárnio, zombaria, desonra.
Quantos estão entendendo isso? É impossível, porque a Bíblia diz que Deus, Ele luta pelo seu nome, Ele nos salvou de Salmos. Olha o que Salmos diz, mas Ele os salvou, por causa do quê? Por amor do seu nome. É impossível que Deus desonre o seu nome, não terminando o que Ele começou na nossa vida. Isso tem que ficar muito claro. Esses são os princípios que nós encontramos assim. É isso que Deus pensa. Eu não posso começar uma coisa que não vou conseguir concluir. Porque se não concluir o que comecei na vida do Levi, o meu nome vai ser desonrado. O meu nome vai ser escarnecido. O meu nome vai ser zombado. Então deixa eu dizer uma coisa. Isso é impossível que aconteça. Porque Deus pensa assim, porque Jesus pensa assim. Se comecei, eu vou terminar. Se eu comecei, eu vou terminar. É assim que Deus pensa, amados. Deus pensa exatamente dessa maneira. Deus entende exatamente dessa maneira. É assim que Deus opera exatamente na nossa vida. Ele nos chamou porque quis, Ele nos salvou porque quis, partiu dele fazer isso, do beneplácito da sua vontade, da sua boa vontade. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Não pergunte, um dia Jesus vai te explicar isso. Ele calculou as despesas que teria para de fato nos salvar, para poder nos chamar de seu povo. Eles sentaram e calcularam as despesas e viram que é possível concluir, por isso começaram. Porque em terceiro lugar, começar uma coisa e não terminar, desonra o nome, é desonroso. Já viram obra inacabada? Já passaram na cidade aí obras de 20, 30 anos que não acaba? O que aquilo vira? Desonra. Desonra. Obra inacabada. Então eu queria concluir da seguinte forma, fazendo uma pergunta para vocês. E eu acho que eu comecei a arrumar um pouco de confusão. Se Deus é assim, se é assim que Deus pensa, se exatamente é isso que está na mente de Deus, se é esses princípios que regem Deus, quanto a uma obra, quanto a começar uma obra, deixa eu perguntar uma coisa. Será que Deus colocaria na mão dos homens a continuidade e a conclusão dessa obra? Você faria? Hã? Você investe tudo isso que Deus investiu. E aí você dissesse o seguinte: Eduardo, se você cooperar, a obra continua. Se você não cooperar, a obra para. Será que Deus, que nos conhece e sabe o quanto nós erramos, o quanto somos inconstantes, o quanto nós somos destemperados, que vivemos à deriva das circunstâncias dessa vida, poderia dar continuidade e concluir essa obra? Você faria isso? Hã? Um investimento eterno, um gasto eterno, um investimento eterno. Assino embaixo e digo: sou eu o dono dessa obra, agora está na sua mão terminar ela, meu amigo. Agora vai depender de você essa obra continuar ou parar. Vai depender de você essa obra chegar ao seu fim. Nem eu que não sou Deus, não sou bobo. Porque Deus é bobo, mas nem eu faria isso. Porque eu pus meu dinheiro, eu pus o meu investimento, eu pus as minhas pratas e eu assinei embaixo disso. E dou para uma raça humana terminar ela. Nascida de Deus, é verdade. Então eu gostaria de fazer essa pergunta. É possível isso? Quem faria isso aqui? Quem faria essa loucura aqui? Depois de um investimento desse, você deixaria a continuidade e a conclusão dessa obra na mão
dos homens. Quantas vezes você se destemperou essa semana? Não levanta a mão. Quantas vezes você errou essa semana? Quantas vezes o que você fez, você tem a certeza de que a obra parou? A obra na minha vida está parada. Não, porque tem gente ainda que diz isso. Meu irmão, infelizmente, você está parado há muito tempo. É parado por quê? Por causa de você. A obra de Deus está parada na minha vida? Por quê? Por causa de você. Mas eu não sabia que a obra de Deus andava e dava continuidade por causa de mim? Porque se foi por causa de mim, ela está parada há muito tempo, porque eu não sei quantas vezes eu errei nessa semana. Eu não sei quantas vezes nessa semana eu fui inconstante. Se Deus dependesse de mim para pôr um tijolo determinadas semanas, eu arrancaria tijolo. Eu não colocaria tijolo nessa obra. Mas do jeito que você está falando, então, deixa na mão de Deus. Não, o que eu estou dizendo é que tudo, até mesmo disciplina, consequência, causa e efeito, está dentro dessa realidade. Deus vai te corrigir, mas a obra não vai parar. Você vai colher consequências, porque a Bíblia diz, quem planta colhe, mas a obra não vai parar. A obra não vai parar, porque Deus não deixou a obra na sua mão. Porque Deus não é nem um pouco desequilibrado para deixar a obra na minha e na sua mão. Então, se Deus pensa como o texto diz, e Jesus diz que é assim que ele pensa, eu diria aos irmãos que é impossível que as coisas estejam na nossa mão. Mas as minhas más decisões, as suas más decisões, Deus corrige, mas a obra não para. E os meus erros, o Espírito que está operando em você, que acabamos de ver, te conduzindo à obediência, vai te levar ao arrependimento, mas a obra não para. Eu acho que vocês estão achando mais ruim isso do que bom. Que para mim é maravilhoso. Quando eu entendi isso, eu falei, Jesus. Quando eu entendi que rios de água viva fluem, que isso não para, é um jorrar sem parar, e que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não tenha nada nas minhas mãos para garantir, o rio continua a fluir. A corrente não para. A corrente não para. Mas eu construí uma barragem. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que a sua barragem é mais poderosa do que o rio de Deus? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer essa pergunta. Você faria isso? Você colocaria todo um investimento, o seu nome, na mão de pessoas inconstantes? Mas eu não sou inconstante. Como não, amados? Todos nós somos. Todos nós destemperamos. Uns menos, mais. Uns um pouquinho sem ninguém ver, os outros todo mundo vendo. Mas nós temos esses desequilíbrios, esses momentos de dificuldade. Você entregaria essa responsabilidade? Só faço mais uma vez essa pergunta porque ela é importante. Você entregaria, André, a responsabilidade da conclusão dessa obra na mão de um ser humano? Você entregaria? Não entregaria. Bom, se Jesus pensa isso, se Deus pensa isso, nós precisamos concluir nessa noite que tudo o que aconteceu, que tudo o que acontece na nossa vida está minuciosamente envolvida nessa obra. Tudo. Tudo. Isso para mim é maravilhoso. Se eu entendo que Deus começou uma obra e que tudo está nas mãos dele, tudo o que acontece na minha vida, tudo o que aconteceu e vai acontecer, está intimamente, minuciosamente ligado a essa obra. Quando eu entendi isso, eu parei de perguntar por quê, mas para quê eu estou passando isso?
Para que, Jesus, eu estou passando isso? Com que objetivo eu estou atravessando esse vale? Com que objetivo eu estou atravessando esse momento? E a resposta é a minha obra na sua vida. É para que você seja mais parecido comigo. É para que você entenda de fato o que é amor. Para que você entenda de fato quem eu sou. É para que você entenda de fato e não de leitura que eu sou poderoso. É para que você entenda de fato e não de leitura que eu sou muito mais do que você imagina. É isso, amados. A obra está na mão de Deus. Tá, nós estamos inseridos nesta obra. Esta obra começou na nossa vida. Começou. Então não tem nada que está fora do controle de Deus. Então não tem absolutamente nada que saiu fora do governo de Deus. Porque a obra continua. Porque a obra continua. Ah, mas Alexei, você não sabe o que eu tenho passado. É isso mesmo. Tudo que você está passando, quer boas coisas, quer coisas difíceis, estão ligados ao como Deus está conduzindo na sua vida essa obra. Ou você entende isso? Ou você perdeu o senso e identidade? Quando é que a obra de Deus está acontecendo na minha vida? Quando eu estou bem com Ele. Não é. Quando é que a obra de Deus está acontecendo na minha vida? Quando eu estou acertando. Quando tudo está sendo feito e as realizações estão existindo. Não, amados. Quando é que a obra de Deus está acontecendo na minha vida? Nunca deixou de acontecer. Está acontecendo. Vai continuar a acontecer até o dia de Cristo Jesus. Bom, primeira conclusão. Não pode estar na mão do homem, porque o homem não teria condições de concluir e de conduzir uma obra eterna. Bom, se está na mão de Deus, tudo o que acontece, Ele está no controle. Bom, mas que mão que nós estamos, né? Na mão de Deus, na melhor mão possível. Na melhor mão possível. Eu acredito que você, por mais que goste de mim, Zico, jamais falaria, estou na sua mão, Alexei. Alguém falaria isso? Estou na sua mão, Juliano. Estou na sua mão, Lolita. Se eu estiver na mão dessas pessoas e essas pessoas estiverem na minha mão, nós estamos bem, mal. Mas nós estamos na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Então tudo está no controle dele. Então minha pergunta mudou quando eu entendi isso. Para quê? Para que isso? E a resposta é a minha obra na sua vida. A minha obra de santificação na sua vida continua. E a terceira e última conclusão é que se Deus pensa assim, como nós vimos nessa noite, nosso futuro está seguro. Se tem uma coisa que tira a paz das pessoas, e eu percebo que muitos filhos de Deus se perturbam com isso, é com amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com o meu ministério? O que vai acontecer com o meu casamento? Se isso é verdade, que Deus começou uma obra na nossa vida, nós estamos seguros. E que Ele vai concluir, nós estamos seguros. Esse é o elemento de paz na nossa vida. Esse é o elemento de descanso. A obra é dele. E Ele vai honrar essa obra. Porque me deixar no meio do caminho, a deriva nesse mundo, perdido e sem ninguém, é pôr o nome dele em jogo. É pôr o nome dele em desonra, em escárnio. E quero dizer uma coisa, isso é impossível. Impossível que Deus nos deixe à deriva. Impossível que nós sejamos jogados nesse oceano do mundo, perturbado, que Paulo diz que é um mundo tenebroso, que Jesus diz que é cheio de dificuldade, à deriva. Minha alma descansa nisso, eu não estou à deriva.
Eu não estou jogado nesse mundo sem saber para onde eu vou. O meu futuro está certo. O meu futuro está seguro. E é disso que Hebreus 6 está falando. Com outras palavras, eu coloquei nessa versão. Vê se dá para você ler, meu amado. Que diz assim: quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. Ou seja, o texto está dizendo que jurar não é pecado. Pecado é você jurar por aquilo que você não pode cumprir. E o juramento acaba com qualquer discussão. Ou seja, quando eu digo o seguinte: ô Eduardo, eu juro pelo meu pai, que é maior do que eu vou te pagar. Acaba a discussão. Não é isso que está dizendo? Acaba a discussão, ou seja, tá bom, então se você vai pagar. Ele diz assim: quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro, leia comigo isso, aos que iam receber o que ele havia prometido, isso é muito importante, que jamais mudaria a sua decisão. Lê comigo, jamais mudaria a sua decisão. Se tem uma coisa que Deus não é bipolar. Você conhece gente bipolar? Que hoje ele fala: ô, pode ficar tranquilo que eu vou com você. Aí no outro dia você chega para ele e diz: eu falei para você que eu ia? Deus jamais vai mudar a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, ele faz o juramento. Veja o que o texto está dizendo. Que Deus jurou por si que cumpriria o que prometeu. Presta atenção, Deus não precisaria jurar. Prometer já era o suficiente, uma promessa divina. Mas sabendo da nossa incredulidade, o que ele faz? Jura. Ele disse: olha, Zico, eu sei que você não vai acreditar no que eu estou prometendo para você, mas eu vou jurar então. Eu vou jurar por mim. E ele jura o quê? Cumprir a sua promessa. E qual é a promessa? De que nos abençoaria. E qual é essa bênção? A salvação, a obra que ele começou. Mas o texto também diz o seguinte, vamos lá. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim como nós, que encontramos segurança nele, e nos sentimos muito encorajados. Você pode ler comigo isso junto? E assim, nós que encontramos segurança dele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que foi nos dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Saber que esse Deus que existe, que ele não só prometeu, mas ele jurou que vai cumprir de nos levar até o fim, é o nosso porto seguro. A paz da igreja, a segurança da igreja está nisso. Deus jurou que faria o que ele disse que faria. Você pensa nisso? Ele jurou que faria o que ele prometeu fazer. Isso é o porto seguro. E o texto diz o seguinte: ainda que você esteja no mar bravio, ainda que você esteja sendo quase que engolido por esta vida atribulada, essa verdade sobre Deus, que ele prometeu ir até o fim com você, presta atenção, essa verdade de que Deus prometeu ir até o fim com você, independente de qualquer coisa, é a âncora. Você sabe o que é âncora? Lançado ao mar até o fundo, aquele peso enorme, que enfincado no fundo do oceano, segura o barco apesar do agito. O barco agita. O barco sofre toda aquela mudança
de temperatura e de ambiente, mas ele não está à deriva, ele está seguro e em paz no quê? No quê, meu querido? Que Deus não muda, que o que Ele prometeu Ele vai cumprir e que Ele vai com você até o fim. E Ele disse que ia te salvar, Ele salvou, salva e vai te salvar até o fim. Porque se Ele não fizer isso, se o seu nome não for gritado nos céus, se você não ouvir a voz do Cordeiro dizendo, bendito do meu Pai, Deus perdeu, o seu nome foi desonrado. O seu nome está sendo zombado por Satanás e por todos os seus demônios. E por todo mundo dizendo, mas espera aí, esse não era um crente? Se você de fato é um nascido de Deus, um crente de verdade, Deus vai te levar até o fim. E vai ter o prazer de gritar o teu nome no céu, pelo simples fato de que o nome dele está sendo honrado. Está sendo honrado. E essa é a nossa segurança. Essa é a nossa paz. O mundo pode estar trazendo uma série de coisas. As circunstâncias podem estar quase que te dominando. Tudo que se apresenta pode ser negativo, mas a sua esperança é como âncora lá no fundo. Porque você ouve que Deus decidiu começar uma obra na sua vida. Ele calculou isso. Ele teve gastos com isso. Ele não pode deixar isso na sua mão. E mais do que isso, o nome dele está envolvido totalmente nessa obra. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu estou como? Bem certo. Em outros lugares o apóstolo Paulo diz, eu estou plenamente certo. Ele diz, amados, eu não estou aqui falando de uma coisa que eu acho. Eu não estou fazendo uma defesa, presta atenção, eu não estou fazendo uma defesa teológica. Eu não estou fazendo uma defesa simplesmente da minha escola. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou certo, mais do que tudo, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É certeza. Eu morreria por isso, ele está dizendo. De tão certo que eu estou. Então essa é a nossa paz. Essa é a nossa segurança. Por isso o texto diz, e assim nós que encontramos segurança nele. Posso trazer um pouco para trás. E por isso nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que foi nos dada. Essa esperança que mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ninguém pode tocar nessa obra. Ninguém pode parar essa obra. Ninguém vai parar essa obra. Você não é tão poderoso assim. Não se ache tão poderoso assim para parar essa obra. Não ache que o diabo é poderoso para parar essa obra, porque ele não é poderoso para parar essa obra. Tão poderoso assim para parar essa obra. As circunstâncias não vão parar essa obra. Porque Deus prometeu que iria conosco até o fim. E o nome dele está embaixo, nesse contrato que foi feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor. Essa é a nossa segurança. Essa é a segurança da igreja. Essa foi a segurança dos pais da igreja. Essa foi sempre a segurança de toda a igreja, em toda a história. Em toda a história, amados. Nós estamos numa obra segura. Paulo diz, estamos firmes nesta graça inabalável, que vai nos levar até o fim. Que vai nos levar até o fim. Aleluia. Deus é digno do nosso louvor. Deus é digno da nossa adoração. Deus é digno de toda palavra que sai da nossa boca como meio de amor.
e de louvor a Ele. Porque grandes coisas fez o Senhor e tem feito o Senhor por nós. Por isso nós deveríamos estar muito alegres. Se você ler as histórias dos santos em todos os tempos, eles estavam seguros exatamente no que Hebreus diz. Eles não estavam seguros no governo, eles não estavam seguros na economia, eles não estavam seguros em nada. No país em que viviam, eles não estavam seguros no que ganhavam, eles não estavam seguros no que faziam. Eles cantavam alegremente, porque eles tinham certeza que o Deus deles era um Deus de aliança, e essa aliança é inquebrável. É inquebrável.